A paz do Senhor, seja bem-vindo ao projeto Estudando a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse. Nesse momento nós estamos estudando o livro de 1 Reis e hoje nós vamos falar do capítulo 2. Esse projeto é um projeto da Igreja Batista Vida Plena, em Nilópolis, que já dura mais de 4 anos. Estamos aqui na parceria de Sérgio Medeiros, foto e vídeo. Procura lá no Instagram. Amém? 1 Reis, capítulo 2, no versículo 1, vai falar sobre o reinado de Salomão e, naturalmente, vai falar sobre a morte de Davi. Então, é um capítulo triste, porque Davi vai sair de cena. E aproximando-se os dias da morte de Davi, e deu ele ordem a Salomão, seu filho, dizendo: eu vou pelo caminho de toda a terra. E aí ele vai dizer aqui 2 palavras que vão marcar a vida de Salomão. Talvez sejam 2 palavras que nós deveríamos, como pais, dizer aos nossos filhos. Ele falou: esforça-te. E depois ele disse: ser homem. Naturalmente, palavras que você vai dizer para o seu filho homem, né? Esforça-te, você pode falar para a sua filha mulher. Esforça-te quer dizer, se faça forte, tenha coragem para tomar decisões. E ali, de uma forma bem própria, Salomão precisava ouvir essas palavras do seu pai Davi, porque ele tinha um grande desafio, que era governar a nação de Israel. E naquele momento ele tinha desafios tremendos. Ele estava, por exemplo, herdando, entre aspas, alguns homens do governo de Davi que poderia trazer grandes problemas ao seu governo. Ele tinha, por exemplo, um Joabe. Ele tinha um Adonias, seu irmão, que tentou se fazer rei sem autorização do pai. Ele tinha o sacerdote Abiatar, que estava na rebelião com Adonias, né? Nessa rebelião de fazer Adonias rei. Ele tinha um Simei, tá? Que era um cara meio que não se podia confiar, tá? Que Davi perdoou, mas sabe como é que é, né? Enfim, então ele estava cercado ali de pessoas não confiáveis. Ele tinha nações poderosas ainda, como o Egito e outras nações poderosas, que agora Davi, o grande Davi, estava morrendo e todos estavam aguardando como seria o governo do seu filho. Então era importante para Salomão receber essa palavra do seu pai: esforça-te, tenha força, tenha coragem, você vai precisar tomar decisões difíceis. E depois ele recebe essa palavra: seja homem, isto é, tenha caráter, tenha integridade. E a partir do versículo 3, Davi começa a dar alguns conselhos também espirituais, que são fundamentais, e conselhos morais para Salomão. Ele vai dizer o seguinte: guarda as ordenanças do Senhor teu Deus, para andares no caminho do Senhor, para guardar os estatutos do Senhor, os seus mandamentos, os seus juízos, os seus testemunhos, assim como está escrito na lei de Moisés. E ele vai dizer o seguinte: se você guardar os mandamentos do Senhor, você vai prosperar em tudo o que você fizer e para onde você for. Porque não tem a ver com lugar, irmãos. Tem a ver com a obediência à palavra do Senhor e estar na direção e no lugar aonde Deus quer que você esteja. E no versículo 4 ele vai dizer: para que o Senhor confirme a palavra. Que palavra? A palavra que ele, Deus, falou
a meu respeito, dizendo que se os teus filhos, Deus falando para Davi, guardarem o seu caminho, andarem perante a minha face fielmente, de todo o coração, de toda a sua alma, nunca é uma palavra forte, né? Nunca te faltará sucessor para o trono de Israel. Palavra profética. Inclusive, essa palavra profética está confirmada lá em Jeremias, no capítulo 33, no versículo 17, que eu faço questão de ler. Por que eu faço questão de ler? Porque Jeremias, ele foi um profeta do exílio. Lembra disso? Que foi no período em que Judá foi levado cativo para a Babilônia. Ué, isso quer dizer que a monarquia de Israel do norte já tinha acabado e a do sul já estava acabando. Mas essa palavra do Senhor, que nunca faltaria descendente, reinado em Israel, que o trono de Israel não ficaria vazio, Jeremias, ele renovou essa palavra nesses tempos de aproximação do cativeiro na Babilônia. Como assim? Jeremias 33, versículo 17, que diz assim: porque assim diz o Senhor, nunca faltará a Davi varão que se assente sobre o trono da casa de Israel. Olha, já se passaram muitos anos. Davi, Salomão, Roboão, o reino se dividiu, vieram vários reis, o norte de Israel caiu sobre o Império Assírio, agora o o reino do sul caiu, a Babilônia, Jeremias profetizou isso. Mas como que o trono de Davi vai permanecer? Vai permanecer porque Davi vai continuar gerando uma descendência, e essa descendência vai chegar em Jesus, né? Porque Boaz foi avô de Jessé, que foi pai de Davi. Mas essa descendência de Davi vai continuar, amém? E Jesus é descendente de Davi. Lembra? Jesus, filho de Davi? Então não vai faltar trono em Israel, né? O trono de Davi não vai ficar vazio, porque esse trono vai ser ocupado eternamente pelo nosso Senhor, Salvador e poderoso Jesus Cristo, filho de Davi. Versículo 5. Também tu sabes o que me fez Joabe. Aí agora, Davi começa a dar uns conselhos a Salomão diferente. Ele vai pontuar algumas pessoas que podem trazer problemas para o reinado de Salomão. O primeiro deles, que está no foco de Davi, é Joabe. Olha, Joabe vai te trazer problema. Tá? Joabe, sim, Joabe. Joabe, meu sobrinho, filho da minha irmã Zeruia. Ele mesmo, foi capitão do meu exército. Mas ele não é confiável, tá? Porque ele matou Abner, general de Saul, quando nós fizemos uma aliança para unir, lembra? Para unir os povos. Enquanto eu governava lá em Hebrom, Abner, ele fez uma aliança para que eu pudesse governar todo Israel. E nós estávamos em paz. E Joabe foi lá e matou Abner em tempos de paz. Depois ele matou Amasa. Lembra que quando eu voltei para Jerusalém, né, quando eu fui expulso de Jerusalém pelo teu irmão Absalão, e depois eu voltei, né, eu venci a batalha e voltei, e Amasa seria o meu general em tempos de paz, ele foi lá e matou Amasa. Então Joabe não é de confiança, porque ele derrama sangue em tempos de paz. Não permita, versículo 6, que os seus cabelos brancos, porque Joabe também já está ficando velho, né? Se Davi está velho, Joabe também está. Não permita que seus cabelos brancos desçam à sepultura em paz, quer dizer, mate Joabe,
É isso que ele está falando em outras palavras para Salomão. Mate Joabe, porque ele vai fazer a mesma coisa no seu governo. Ele será um grande problema para você. Outra pessoa que Davi vai falar para Salomão, Barzilai. Barzilai, o Gileadita. Com esse você vai usar de beneficência. Barzilai, você vai colocar para comer à tua mesa. Ele, seus filhos, porque assim eles fizeram comigo. Eles cuidaram de mim durante todo o período em que eu fugi do teu irmão Absalão, quando ele se rebelou contra mim e eu tive que fugir para o deserto. Barzilai, o homem de ferro, quer dizer Barzilai, ele cuidou de mim. Então, a este você vai cuidar, você vai tratar com beneficência, você vai levar para comer a tua mesa. Agora tem outro aqui, isso Davi velhinho dando conselhos a Salomão. Tem outro aqui que você tem que ficar ligado, fica esperto com ele. Simei, filho de Gera, da tribo de Benjamim. Fica esperto com ele, porque ele me amaldiçoou quando eu estava fugindo do teu irmão Absalão, indo para Manaim, ele me amaldiçoou. Porém, eu o perdoei, eu jurei que eu não o mataria à espada. Mas agora que você vai assumir o governo, ele não é, de maneira nenhuma, ele não ficará inculpável, tá? Porque tu é um homem sábio e tu vai saber tratar com ele. Mas ele também não deve descer à sepultura, tá? Senão com sangue. Quer dizer, fica ligado com ele, porque ele também não é confiável. Então Davi foi pontuando aquelas pessoas que poderiam trazer problema para o governo de Salomão. E o versículo 10, finalmente, irmãos, quer dizer, infelizmente, vai dizer que Davi dormiu, isto é, Davi morreu com seus pais e foi sepultado na cidade de Davi, que é logo ali mesmo, em Jerusalém. Tá? E eu quero trazer aqui uma observação. Olha como Davi era um homem diferenciado, respeitado, reverenciado por todo Israel. Porque não era permitida a sepultura dentro da cidade de Jerusalém. Você sabia disso? Que toda sepultura ela tinha que ser fora da cidade. Mas com exceção, foi dada uma exceção ao rei Davi. Lá em Atos, no capítulo 2, no versículo 29, um texto que vale a pena a gente ler, a gente dar uma conferida aqui, né? E você aí na sua casa podendo também conferir, Atos capítulo 2, 29, a gente tem essa observação aqui interessante. Olha a exceção que abriram para Davi. Fizeram a sepultura de Davi dentro da cidade de Jerusalém. Atos 2, 29. Olha aqui, ó. Varões e irmãos, seja-me lícito dizer-vos livremente acerca do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, e entre nós está até hoje a sua sepultura. Dentro da cidade de Jerusalém. Inclusive, Deus me concedeu uma graça que eu jamais vou esquecer, de ter visitado onde tradicionalmente, né, os judeus afirmam que está o túmulo de Davi, ok? Lá em Jerusalém. Nós tivemos essa graça de ter visitado este lugar. E foram os dias de Davi que reinou sobre Israel, versículo 11, 40 anos. 7 anos ele reinou em Hebrom e em Jerusalém ele reinou 33 anos. Versículo 12 vai dizer que Salomão, então ele se assenta no trono de Davi, seu pai, e o seu reino se fortificou sobremaneira, se fortaleceu. E aí, irmãos, vai acontecer algo aqui
que, olha, você precisa ter muita sabedoria para lidar com algumas pessoas. Muita sabedoria, mas sabedoria dos céus. Quando Salomão se assenta no trono de Davi e se torna rei em Israel, o Adonias, seu irmão, que tentou se rebelar, tentou se fazer rei, enquanto Davi estava velho e moribundo na cama, o Adonias, que agora reconhece o governo do seu irmão, ele vem, procura Batseba, mãe de Salomão, e a mãe de Salomão, quando vê Adonias, ela pergunta logo, a tua vinda aqui é em paz? E ele diz assim, em paz, eu venho em paz. Eu venho para lhe pedir uma única coisa. E aí ele começa com uma chavecada, né, esquisita. Ele começa dizendo o seguinte, ó, versículo 15. Para Batseba ele fala o seguinte, Adonias, tu bem sabes que o reino era meu. Mas como assim? O reino era meu? Porque ele era mais velho que Salomão, entendeu? Então, pelo fato dele ser mais velho, ele estava, né, ali dizendo para ela, né, que era direito dele que o reino fosse dele. Tu bem sabes que o reino era meu. E todo Israel tinha posto a vista em mim para que eu viesse a reinar. Quer dizer, já está tudo certo para mim reinar. Contudo, o reino foi transferido e veio a ser do meu irmão, Salomão. E aí ele coloca Deus no meio. Porque todo rebelde, ele é assim, sabe? Ele é falso. Ele coloca Deus no meio. Porque foi feito pelo seu Senhor. Ou melhor, pelo Senhor Deus. Foi Deus que colocou Salomão no trono. Deveria ser eu, mas foi Deus que colocou. Olha o papo dele. Mas eu quero te pedir uma coisa, falando para Batseba. Eu peço que tu fales ao rei Salomão, porque ele não vai te rejeitar, porque você é mãe dele, que ele me dê por mulher a Abisag, a sunamita. Quem? É a Abisag. Aquela virgem, aquela jovem que escolheram em todo Israel para aquecer o meu pai Davi, quando ele estava velho e ele sentia muito frio, e aquela jovem deitava nele e aquecia-o, tá? Porque ele não queria se aquecer com as outras mulheres que ele tinha para não trazer intriga, né? Não jogar uma mulher contra outra, e aí uma poderia achar que, né, o seu filho ia ter preeminência, né, ia prevalecer no trono, porque ele escolheu a mim para aquecê-lo, e ele não queria ter esse problema político, né, burocrático, esse problema, essa confusão na hora da transferência do reino. Então os homens que o cercaram tiveram a sabedoria de não vamos trazer nenhuma das suas esposas, não, que vai trazer problema. Vamos trazer uma virgem, uma mulher neutra, íntegra, que também não vai se aproveitar da velhice dele para ter um filho com ele e gerar mais um herdeiro, tudo bem? Com o propósito de aquecê-lo. Então, encontraram a Abisag, a sunamita. E agora o Adonias agora está pedindo a Batseba o seguinte, pede a Salomão que me dê Abisag, a sunamita, como mulher, por mulher. Irmãos, a Batseba não tem a expertise de uma governante, certo? E ela diz o seguinte, tá bom, se é só isso, eu vou falar ao rei. E ela vai até o seu filho, Salomão, versículo 20. E ela diz assim, só uma pequena petição eu te faço, não me rejeite. E aí ela disse, desse Abisag, a sunamita, a Adonias, teu irmão por mulher, só essa pequena petição, meu filho, só essa, é pequenininha essa petição. Irmão, o rei Salomão é um governante, ele agora é rei,
Rei não tem direito de ser ingênuo. Aliás, líder nenhum tem o direito de ser ingênuo. Ele pode até errar por ingenuidade, ok? Mas ele não tem direito de ser. Uma vez que ele errou por ingenuidade, ele tem que aprender. E o Salomão, quando ouviu aquilo que a sua mãe, manipulada pelo seu irmão Adonias, pediu, ele logo perguntou: por que pedes a Abisag, a sunamita, para Adonias? Por quê? Irmãos, por quê? Salomão já sabia, irmão. Salomão sabia que Adonias queria fazer um filho em Abisag. Salomão sabia que Adonias ia fazer, né, um herdeiro naquela que foi considerada, ok, uma concubina, embora ela não teve relações sexuais com Davi, mas pelo fato dela ter cuidado de Davi, ela foi considerada como uma concubina do rei. Salomão sabia que se você tomasse uma concubina do rei, do harém do rei, mesmo ele falecido, isso dava à pessoa o direito de reivindicar o reinado, o trono. Salomão sabia disso. Tanto é que qual foi o conselho que Aitofel, o conselheiro de Davi, deu para Absalão? Qual foi? Lá em 2 Samuel, capítulo 12, versículo 8. Aitofel falou para Absalão o quê? Vai lá e faz relações com as concubinas do teu pai à luz do dia em público. Porque se você tomar o harém do teu pai, ok? Todo mundo entendeu, o público vai entender, o povo vai entender que você tem direito, que você reivindicou e tomou o reinado, o trono do teu pai. Porque você tomou o harém dele, as concubinas dele. E agora o Adonias quer fazer isso. Ele quer a Abisag, porque a Abisag era uma concubina de Davi. Só que o Salomão, ele entendeu a maldade que estava por trás, ok, do coração de Adonias, e que a Batseba não percebeu, irmãos. Não percebeu. Só que, ok, o Salomão percebeu. E a conspiração de Adonias ainda estava agravada pelo fato que no momento em que Adonias procura a Batseba, nesse período, tá? que Adonias procura a Batseba para pedir a Salomão para lhe dar Abisag, a concubina, que foi do rei Davi, irmãos, Salomão já tinha um filho de 1 ano. O Roboão já tinha 1 ano de idade. O Roboão já seria o herdeiro natural ao trono de Israel após a morte de Salomão. Então o trono já estava estabelecido. Depois de Salomão, quem ia governar era seu filho Roboão. Então, o que Adonias estava fazendo era muito grave, gravíssimo. Mas como assim? Salomão já tinha um filho com 1 ano. Mas, irmão, só a gente lê lá em 1 Reis, capítulo 14, versículo 21, que vai dizer que Roboão, ele governou 41 anos. Ora, se o reinado de Salomão foi de 40 anos e de Roboão, seu filho, foi de 41, é porque ele já tinha 1 ano quando Salomão começou a reinar. Simples assim, ok? Então, quando Salomão começou a governar, o Roboão, tá, ele já tinha 1 ano. Na verdade, o Roboão era filho de Salomão com uma mulher amonita. Tá? E aí, o que acontece é que
o Adonias está querendo dar uma pernada no Salomão, de uma forma ali bem sutil, ganhando primeiro a mãe, Batseba. Mas o Salomão, versículo 23, ele, meu irmão, disse o seguinte: assim Deus me faça, e outro tanto, se não falou Adonias esta palavra contra a sua vida. Agora vive o Senhor, que me confirmou e me fez assentar no trono de Davi, meu pai, e que me tem feito casa, como tinha falado, que hoje, Adonias morrerá. E aí ele chama Benaia, o Benaia, valente e nobre, ok? O qual foi lá e matou o seu irmão traidor. Coloca aí nos comentários aí, irmão. Dá o like, amém? As notificações e participa com a gente. Coloca nos comentários. Você acha que Salomão agiu errado matando esse irmão traidor? O que você acha? Ele foi duro demais? Não foi? Hã? E aí? Inclusive, isso reforça a tese que essa sunamita pode ter sido a sulamita de Cantar de Salomão, hein? Quem sabe? E aí outro conselho, cuidado com Abiatar, Davi falou, o sacerdote. Cuidado com esse também, hein? Porque esse também se uniu lá com Adonias. E aí ele chama Abiatar e diz para Abiatar o seguinte: olha, eu não vou te matar porque tu és sacerdote, mas tu vai para Anatote e tu não vai ser mais sacerdote, tá? Acabou o teu sacerdócio. Acabou. Versículo 27. E quando isso acontece, se cumpre aquela palavra profética lá de 1 Samuel, capítulo 2, versículos 30 e 31. Ok? Que você vai ler aí na sua casa, tá? Que é aquela profecia contra a descendência de Eli, tá? Que os seus filhos não ficariam velhos e que o sacerdócio lhe seria cortado. E aí agora chega a vez de Joabe. E quando Joabe soube que Salomão estava limpando o reino, o Joabe correu, fugiu para o tabernáculo, se agarrou às pontas do altar, porque ele sabia que ele ia morrer, tá? Mas não teve jeito, irmãos. Salomão chamou Benaia, o nobre, e mandou matar o Joabe também, tá? E assim Salomão foi limpando, tirando todos esses, ok, que eram ameaça para o seu governo, e ele estabeleceu o Benaia como seu chefe de exército. E o Simei? O que aconteceu com o Simei? O Simei, ele disse o seguinte: Simei, eu não vou te matar porque meu pai disse que não ia te matar, mas se tu botar o pé fora de Jerusalém, tu morre. E aí, irmãos, passaram-se 3 anos, o Simei esqueceu. Quando o Simei botou o pezinho dele fora de Jerusalém, alguém foi lá em Salomão e disse assim: o Simei botou o pezinho fora de Salomão. Ah, é? Ele me desrespeitou? Chama ele aqui. E aí, o Simei também morreu pelo Benaia. E assim Salomão governou com sabedoria, com firmeza, sendo homem, eu acho que até mais homem do que Davi, no início do seu governo. Tratando com Joabe, tratando com Simei, tratando com Adonias, fazendo o que tinha que fazer. Amém? Para estabelecer o seu governo com sabedoria. Que Deus te abençoe. Espero que você tenha crescido com esse estudo. Fique na paz. Beijo no coração e até a próxima quinta-feira. Amém.